Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Então sejam bem-vindos a mais um programa Atualizando com a UX. E hoje nós vamos abordar um tema de interesse geral, que é inteligência emocional e relacionado a provas e concursos. Então hoje nós temos aqui como convidada a Vivian Bagensto, que é psicóloga, ela também é coach de relacionamentos e terapeuta de casal e família, e além de palestrante, e está se instalando com um consultório para atender todas essas áreas aqui em Nova Prata também. Então, seja bem-vinda, Vivian. Muito obrigada, Launa. Obrigada, pessoal. Vivian, inteligência emocional é um tema que está sendo muito debatido hoje em dia, mas eu percebo particularmente que poucas pessoas entendem o que é inteligência emocional e como ela impacta no nosso dia a dia. Então, na tua percepção, o que é inteligência emocional? Launa, posso te dizer que inteligência emocional hoje tem sido uma das habilidades mais procuradas pelo mercado, inclusive. Até porque hoje é muito difícil você contratar uma pessoa que não trabalhe bem em grupo, que não tenha um bom relacionamento. Não adianta você ter um gênio dentro da tua empresa se ele não consegue lidar bem com o pessoal, se ele não tem capacidade de resolução de problemas, se ele não lida bem com metas ou com pressão. Isso tudo é inteligência emocional. Então, inteligência emocional é uma gama de recursos emocionais que o indivíduo tem para lidar com situações, para lidar com uma série de situações. Então, é como eu lido com as minhas dificuldades, é como eu lido com o meu sucesso também, não só com o meu fracasso, né? Mas é o meu ponto de equilíbrio, não é resiliência. Resiliência é uma coisa que existe dentro da inteligência emocional, né? Ela é um acesso da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é aquele leque todo de recursos que eu preciso ter, principalmente para lidar com determinadas situações. Mas eu posso dizer sim, que hoje, no momento de contratação, no momento de escolha principalmente, que é o que muitas vezes está sendo um ponto de corte de grandes empresas na escolha de um profissional, a inteligência emocional tem sido um ponto de corte entre empate, por exemplo. Eu tenho o mesmo currículo, mas eu tenho uma pessoa que tem muita inteligência emocional, que ela lida bem em situações de pressão, que ela se dá bem com pessoas, que ela fala bem com o público, que ela, sabe, ela tem ótimos recursos, e uma pessoa que ela não consegue se relacionar, ela tem muita ansiedade, ela não consegue lidar com essa ansiedade. Então, a inteligência emocional acaba que se torna um ponto de corte. Como acessar esses recursos emocionais quando do momento da escolha de um curso de graduação ou até mesmo voltado para concursos, né? Como acessar na prática esses recursos? A inteligência emocional acaba que ela é abalada, prejudicada por uma série de crenças do indivíduo. Então, seja a ansiedade, seja o medo, acaba que elas sofrem gatilhos por coisas que a gente pensa, por crenças que a gente tem, pelo apoio ou pela falta dele também. Então, a gente sofre muitos mecanismos, tanto de autossabotagem quanto de sabotagem, às vezes, da própria família. Seja no momento que o estudante, o vestibulando, o concurseiro está lá estudando. Então, são muitos os mecanismos sabotadores da própria família que acontecem no momento que ele está estudando. Para você ter uma ideia, eu escuto muito no consultório, olha o que é engraçado, né? Ele está estudando há 4, 5, 6 horas, e aí vem lá a mãe e diz assim: para um pouquinho, meu filho, faz esse lanchinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho. Sim. Só que quem não estuda, quem não está entendendo isso, não vê que esse minutinho, esse momentinho que o estudante para, esse momento, ele é irrecuperável para quem estuda. As horas perdidas por um estudante são perdidas, é impossível recuperar horas de estudo. Então, parou, perdeu. E a retomada de estudo é sempre um prejuízo. E aí a gente pode falar disso mais tarde, porque aí são tipos de memória, né?
Então, tem pessoas que têm facilidade na retomada e outras não. Então, é uma série de recursos que você deve utilizar e que influenciam na escolha e como é que você vai lidar com isso. Então, a escolha, seja para o vestibular, seja para um concurso, ela se deve a uma série de fatores que vão além da minha habilidade pessoal, além da minha vocação, né? Vai de tudo que me é oferecido no mercado, né? Hoje, as universidades, né? A própria UX oferece, eu sei que a UX oferece as visitas dos estudantes Sim. na universidade. Então, isso é um recurso ótimo. Eu digo aos estudantes, aproveitem este recurso porque é fantástico e vão de fato abertos e, por favor, façam as perguntas que vocês querem fazer, porque ali estão os profissionais que vocês querem conhecer. O professor que está ali, ele é formado na área que você quer possivelmente se formar. Então, essa é a hora que você tem para perguntar aquilo sobre aquela profissão que você quer saber. Aquelas perguntas que talvez você não tenha outra oportunidade para fazer. Né? Aquelas perguntas mais capciosas sobre o mercado de trabalho. Então, esse é um momento ímpar. Além, claro, daqueles laboratórios de mercado de trabalho. Sabe, que é aquela visita lá com o profissional. Por exemplo, o dentista, passar o dia com o dentista, passar o dia lá com o engenheiro mecânico. São também oportunidades muito bacanas, porque no momento que você passa o dia com o profissional, você tem um termômetro, não, isso é para mim, não, isso de fato não é. Tu falou aí sobre algumas possibilidades e vocações que ampliar esse olhar para não ficar apenas na minha personalidade ou aquilo que eu acredito que tenho destreza. Sim. E aí entra a teoria das múltiplas inteligências do Gardner, né? Então, exatamente. Como ter acesso a esse conhecimento pode ajudar na assertividade da escolha? Quando a gente pensa nas inteligências múltiplas, porque quando a gente fala em inteligência emocional, para quem tem um pouquinho de acesso a essa literatura, automaticamente ela te leva às inteligências múltiplas, né? Então, as inteligências múltiplas, elas falam de todas as inteligências que nós temos, para quem não tem este acesso a esta leitura. E nas inteligências múltiplas, pelo menos daquilo que eu trabalho no consultório, eu não faço avaliação vocacional, teste vocacional no consultório. A minha abordagem é clínica vocacional. É diferente de você ir lá fazer um teste. Ah, Lauana, eu vi aqui no teste que você tem uma habilidade de comunicação. Então, assim, olha, Lauana, jornalismo seria legal, treinamento, desenvolvimento. Se não, Lauana, vai para o direito, sabe? Então, porque particularmente eu acho isso muito estanque, muito fechado. E também considero que isso acaba que menospreza questões que são pessoais e familiares. Como a minha abordagem é sistêmica, eu acho que isso influencia bastante, que é a interferência da família e da tua história familiar. O que tu diz é assim, não é o que eu quero ser, mas aquilo que esperam que eu seja. Isso pode influenciar quando... Isso pode ser decisório. Olha só. Aquilo que esperam de mim pode ser decisório. Porque a minha lealdade à família, a minha lealdade àquilo que esperam de mim, aquilo que a minha mãe sempre sonhou de mim, aquilo que o meu pai sempre sonhou de mim, pode ser decisório e pode ser a minha maior frustração. O meu pai sempre ter sonhado que eu seria o advogado que daria sucessão ao escritório dele, a minha mãe sempre sonhar que eu seria a médica tal, pode ser decisório e eu posso levar esse sonho deles com afinco e não necessariamente eu ter aquela vocação e aquela habilidade, né? E mesmo tendo aquela habilidade, eu posso não ter aquela vocação. Então, eu tenho a habilidade, mas não tenho a paixão. E aí, vai chegar num ponto que sim, eu posso ganhar muito dinheiro com isso, eu posso me dar muito bem com isso, mas a felicidade que isso vai me trazer, talvez eu não encontre. Ou talvez eu não encontre o propósito disso que eu faço, né? É a plenitude que isso poderia me proporcionar se eu tivesse escolhido uma outra profissão, se eu tivesse tido um acompanhamento clínico
que olhasse para as minhas habilidades e dissesse, olha, esse é o sonho do teu pai, esse é o sonho da tua mãe, mas vamos pensar que você tem outras habilidades além do direito, além do escritório do teu pai, você seria um excelente administrador, você seria um excelente fisioterapeuta, você seria isso, e aí você encontraria a habilidade junto à vocação, né, junto à paixão. E aí você encontraria essa felicidade plena, que é quando você trabalha e você fica cada vez mais apaixonado, né, por aquilo que você faz. É aquele clichê, mas é muito verdadeiro. Faça o que você ama, o que você gosta e não terás que trabalhar um único dia. Sim, é um clichê, mas é verdadeiro. É bem verdadeiro, né? Porque quando você, de fato, entende que você faz aquilo que você nasceu para fazer, o seu cansaço não é pelo trabalho. Você tem sim cansaço, é óbvio, né? Mental, claro que emocional, físico. Claro que nós cansamos, mas não é porque eu estou trabalhando. Eu cansei pela rotina, pela correria do dia, eu cansei pelo trânsito, eu cansei porque o telefone não para. Hoje é WhatsApp, é tudo, né? A comunicação nos exige muito e a gente não está aqui só no trabalho. Antes da gente chegar aqui, eu não sei você, mas eu acordei 6h30 da manhã, eu tinha uma série de coisas para fazer, eu tinha material para mandar, porque tu sabes que eu tenho consultório em Passo Fundo, sim. Então eu tinha coisas para fazer, eu tenho uma palestra que eu vou dar no sábado, então eu tinha muitas coisas para organizar antes de chegar aqui. Então isso nos exige muito. Então o nosso cansaço é pelo tanto de compromissos que nós temos, mas não por esse momento que eu estou aqui. Por esse momento eu ficaria aqui workaholic, né? A gente fica aqui nessa vibe e vai levando, porque isso é apaixonante. Né? Porque chegou num ponto que é isso. Bom, ok, eu já sei que eu nasci para isso que eu faço. E essa é a minha plenitude. Isso é uma congruência mental e emocional. Então fique aí com a gente que daqui a pouquinho voltamos entendendo como as inteligências múltiplas podem ajudar a ter essa satisfação pessoal e também profissional. Vestibular UX. O importante é ser você. Prova dia 8 de dezembro. São 80 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, para você fazer aquilo que mais gosta em uma das melhores universidades do país. Não se esqueça, inscreva-se até 1º de dezembro em ux.br e faça a prova no dia 8 de dezembro. Vestibular UX. O importante é ser você. Então estamos de volta falando sobre inteligência emocional e como ela pode ajudar-nos a ter alto desempenho na profissão. E estamos aqui com a psicóloga Vivian Bageston, que também é palestrante, terapeuta de família, de casais e coach de relacionamento. Vivian, então como se dá na prática o entendimento e conhecimento das inteligências múltiplas? Quando você precisa acessá-las, é importante que você entenda quais são os teus tipos de memória, né? Quais são as tuas potencialidades de memória, né? O que você tem em evidência e o que você precisa aprimorar, tá? Por exemplo, tá? São coisas muito fáceis de entender. Vamos pensar no trânsito, que é um exemplo muito prático, né? Pensando em gênero, ok? Tá? Gente, não é machismo nem feminismo, por favor. Mas os homens têm uma habilidade maior do que a maioria das mulheres para dirigir, né? Isso a gente chama de memória sinestésica e memória matemática, ok? Memória matemática é o cálculo da velocidade, seja do carro que está vindo, o cálculo da ultrapassagem. Tá bem? Isso é uma memória matemática. A memória sinestésica é, vou estacionar ali. E eu sei que o meu carro cabe ali. Então, isso é uma memória que o gênero masculino, isso é comprovado cientificamente, então, né? Por isso que eu digo... explica. Exatamente. Né? Então,
o gênero masculino tem estas duas memórias mais potencializadas do que o gênero feminino, né? Do que o sexo feminino. Não o gênero, desculpa, do que o sexo feminino. Ok, mas não quer dizer que algumas mulheres não tenham estas memórias com muita evidência, com muita potencialidade. Eu te falo esse exemplo por mim, por exemplo. A minha memória matemática não é tão evidenciada, não tem tanta potência, mas a minha memória sinestésica tem um QI superior. Porque aí você pode fazer a avaliação de QI de cada memória. Porque, na verdade, a quantificação de inteligência não é um QI único. O QI, na verdade, é o cálculo de cada inteligência. Então, você não tem um QI superior porque a sua memória matemática é superior. Não. Você tem uma memória matemática superior, mas não um QI superior. Isso é um equívoco. E a gente vê isso rodando em vários lugares. É um equívoco muito grande. Só tem QI superior quem tem as 8 ou 9 inteligências, como diz o Gardner agora, em QI superior. Do contrário, não. Isso inclui inteligência emocional e agora inteligência espiritual. Então, do contrário, você não tem QI superior. QI, né? Um coeficiente de inteligência superior. Não tem um QI gênio. Então, ter somente uma memória superdesenvolvida é uma memória superdesenvolvida. Então, como eu estava dizendo, eu, por exemplo, tenho uma memória sinestésica, né, bastante desenvolvida. A minha memória sinestésica, ela é superior. Eu sei o que cabe naquele lugar. Mas a matemática não necessariamente. Embora ela seja médio superior, ela não é superior como a de um homem. Comparado com a maioria da população, ok? Certo. Tá? Então, são avaliações que você faz. Ah, tá bem. Então, para que isso serve? Então, para que serviria essa habilidade se eu fosse colocar isso na prática? Ah, em que profissões isso seria interessante, além dessa que eu ocupo? Para que isso serve? Bom, uma profissão que se beneficia disso é a arquitetura, se beneficia disso. Design de interiores se beneficia disso, né? Então, é só você visualizar profissões que precisam entender o que cabe em cada lugar, né? Engenharia, todas as engenharias, né? E aí uma série de profissões, pintura, né? Mas aí dependeria também de outras inteligências, e aí uma série de coisas. E aí tem, claro, outras avaliações, né? Então, comunicação. Então, comunicação é uma outra habilidade a ser vista. Então, que também entra muito... comunicação hoje é uma das habilidades que é mais colocada em xeque no momento de avaliação clínica. Por quê? Porque assim como a inteligência emocional acaba que é um ponto de corte na escolha do pessoal lá no momento do recrutamento, no momento da seleção, comunicação também. Aqui a gente pode entender não apenas a oralidade, mas a não verbal, Vivian? Sim, sim, porque aí nós estamos falando, inclusive, de comunicação não violenta. Né? Aí nós estamos entrando em outros pontos teóricos, inclusive, né? Que é a maneira como o meu corpo se comunica, que é a maneira como eu envio uma mensagem. Aí a gente está falando de todas as formas de comunicação. Podemos voltar num outro momento falando só sobre esse tema, podemos, então, né? Podemos, porque esse dá um bom enredo. Maravilha. Sim. E a comunicação é uma forma de inteligência múltipla também. Sim, ela é uma forma de inteligência múltipla também. Bom, e aí a gente poderia falar de todas elas, né? Mas o que é importante? É importante que você conheça as suas memórias, né? Entenda, como eu falei antes, a tua capacidade de retomada de atenção, o teu nível de atenção, se você tem uma atenção concentrada, o teu nível de distração, que é o seguinte, para vocês entenderem como é que é isso. Que qualquer pessoa pode mais ou menos ter uma ideia como é que é o seu nível de atenção. Ah, eu consigo executar uma tarefa, eu consigo fazer a leitura de um livro lá,
por 1 hora, vamos usar um tempo médio aqui de 1 hora, tá? Consigo fazer uma leitura de 1 hora, parar, atender o telefone e imediatamente retomar de onde eu parei? Ok. Isso é uma retomada adequada, consigo, eu volto imediatamente, eu tenho foco e atenção concentrada. Eu volto exatamente, o meu pensamento ele volta exatamente de onde ele parou. Ele não se distrai com o telefone o meu pensamento não fica ligado naquele telefonema, tá? Agora, eu não consegui ler 1 hora, essa é a verdade. A verdade é que durante aquela 1 hora, eu li uma parte e fiquei, na verdade, pensando nas coisas que eu tinha para fazer, inclusive, então eu já estou falando de distração. Então, a verdade é que se eu tivesse que contar o que eu li em 1 hora, eu já não saberia. Ok, então já estamos falando aí que a atenção concentrada não existe. Isso é outro ponto. Então, já estamos falando disso. Tocou o telefone, então perdeu tudo. Então, a gente já está falando aqui que talvez exista até um déficit de atenção. É uma coisa a ser investigada. Isso é um dado. Um terceiro dado. Eu consigo, sim, fazer a leitura de 1 hora. Eu consigo, inclusive, relatar a minha leitura. Eu consigo, armazenar essa informação. Agora, quando o telefone toca, eu não consigo voltar onde eu estava. Eu levo quase 15 minutos para retomar a minha linha de raciocínio. Estamos falando do tempo de retomada. O tempo de retomada, é importante eu ter esse conhecimento, que é o que eu falei lá quando a família é sabotadora do tempo de estudo, pelo seguinte: o estudante passou de segunda a sexta estudando, com afinco, 4, 5, 8 horas, concurseiros 12, 14 horas por dia. Aí chega no sábado, daí tem que almoçar com a família, jantar com a família. Aí sempre dizem assim, para o estudante. Mas é uma vez só na vida que a avó tá de aniversário. É sempre uma vez só na vida. É uma vez só na vida os 15 anos da fulana. Tudo é uma vez só na vida, mas daí acaba que todo final de semana é uma vez só na vida. Sim. E aí, acaba que na segunda-feira é o dia de sofrimento do concurseiro, do vestibulando, principalmente de universidades federais, universidades que têm um índice de muita concorrência das suas provas. A segunda-feira é o dia de sofrimento do concurseiro do vestibulando. Porque se ele tem um índice de retomada da concentração muito baixo, que ele demora muito para retomar, ele quase desiste na segunda-feira. Porque é como se ele estivesse lá se dando com a chibata, sabe? Ele se culpa por tudo que ele parou, tipo, que ele não deveria ter feito, tudo que ele cedeu, tudo que ele não poderia ter parado, tudo que ele vai... É como voltar à dieta, sabe? Sim. É como voltar à dieta. Tudo que ele tem que voltar, todo o raciocínio que ele tem que retomar. Daí quando ele começa a engrenar, já é terça-feira, metade da tarde, gente. Então quando ele entrou no ritmo de novo, já é sexta-feira de novo. Então assim, quem estuda, estuda e tem uma meta. Então eu faço sempre um apelo para os meus pacientes e para suas famílias daquele período, E dos pacientes que estão comigo, eles têm uma média de tempo de entrar nos concursos, de entrar nos vestibulares, de entrar nas faculdades. Então eu sempre faço um apelo para as famílias e digo para como eles devem conversar com as famílias. Que não, nesse período eles não vão participar das festas familiares, nesse período eles não vão no aniversário da avózinha, eles não vão no casamento da prima, eles não vão porque é uma meta. E a família e o próprio estudante, ele tem que ver que são caros os cursos pré-vestibulares, são caros os cursos para concurso, são muito caros, gente. E tem o tempo. Como você disse anteriormente, ele não volta. Ele não volta. Tem valor, não tem preço, Claro, com certeza.
E a gente está falando de uma série de investimentos, né? Seja o meu trabalho, que é um investimento clínico, né? Hoje tem também os coaches de concursos, porque eu trabalho em parceria com outros coaches, que é só do método de como estudar. Então, é uma série, é um arcabouço que é envolvido para que você tenha um resultado mais rápido, em pouco tempo. Perfeito. Então, o que eu gosto de dizer para os estudantes? Você tem que entender que você é um negócio para a tua família. Que você não é um estudante. Você é uma empresa, você é uma profissão. E os teus pais, eles estão pagando para você estudar. Então, você tem que dar um resultado em X tempo. São os investidores, né? Eles são os investidores, eles são teus empresários, eles não são teus pais. Então, você tem que dar esse resultado até tal período. E é assim que você tem que dizer para eles. Que quando chegar tal período, você vai estar dando o resultado deste negócio. Porque assim eles também começam a ter uma postura profissional sobre o mercado e sobre também como eles devem se portar quando eles alcançarem esse espaço. Seja enquanto estudantes lá na universidade, ou seja lá no seu espaço, né? Naquilo que eles querem alcançar enquanto concurseiros. Perfeito. Ok, vimos então alguns tipos de inteligências múltiplas e no próximo bloco entenderemos se é possível desenvolver outras. Vestibular UX. O importante é ser você. Prova dia 8 de dezembro. São 80 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, para você fazer aquilo que mais gosta em uma das melhores universidades do país. Não se esqueça, inscreva-se até 1º de dezembro em ux.br e faça a prova no dia 8 de dezembro. Vestibular UX. O importante é ser você. Então, estamos de volta conversando sobre inteligência emocional e como esse conhecimento pode ajudar os concurseiros e também os vestibulandos. E estamos aqui com a Vivian Bageston, ela que é palestrante, psicóloga, terapeuta de casal e família e também coach de relacionamento. Vivian, então, conta para todos nós, é possível desenvolver inteligências múltiplas que não são as que eu trouxe comigo na minha personalidade, aquelas que eu tenho mais talentos? Como eu disse anteriormente, Lauana, desenvolver talvez não seja o termo mais adequado. Eu acredito que aprimorar, sim. Pelo seguinte, primeiro porque é muito difícil a gente fazer aquilo que a gente não gosta e que você não nasceu com aquela habilidade, porque a gente está falando de algo que é cognitivo, que é algo que o teu cérebro nasceu com aquele formato, né? Algo que é neurológico ou neurobiológico, ok? Então, isso é uma coisa. Agora, você pode sim, como eu disse antes, potencializar, aprimorar ou minimizar algumas dificuldades. Assim como fazem os esportistas, que treinam muito, e eles treinam muito para aprimorar as suas, né, para super desenvolver habilidades que eles já têm, ou seja, inteligências que eles já tenham, mas acima de tudo para minimizar aquelas que eles têm dificuldades, como todas as habilidades que a gente tem, ou as inabilidades. Né? Então, aquilo que a gente quer esconder, a gente tenta minimizar aquele dano, né? Minimizar aquilo que a gente não quer que apareça. Então, pessoas de alto desempenho, é isso que elas fazem. Então, elas super potencializam aquilo que elas querem que apareça, né? Que esteja em evidência. Aprimoram, sim, porque o aprimoramento daquilo que não está tão desenvolvido é, sim, uma maneira de minimizar aquilo. Né? É um contraponto. O aprimoramento ou a minimização é uma questão de olhar, na verdade. Então, um grande exemplo disso é o Ayrton Senna. Se a gente pensar em esportistas, né, como eu estou falando, e que todos, né, que no Brasil todos conhecem, quem não conheceu o Ayrton Senna, então sabe da sua história, ouviu falar, enfim. Mas o Ayrton Senna, ele tinha, além do seu alto desempenho, da sua alta performance enquanto piloto, aquilo era fruto não somente da sua incrível habilidade enquanto piloto.
O Ayrton Senna, ele se dispunha a uma série de atividades que levavam o corpo dele, físico e mental, à exaustão. Ele se dispunha a uma fadiga física e mental constante. Não só ele era um excelente corredor, não sei se você sabe disso também. A parte do corredor eu sabia. Ele era um excelente corredor, inclusive com resultados que ele poderia, de fato, ter medalhas com isso, né? Ele tinha resultados incríveis enquanto corredor, né? Mas também, uma das coisas ao qual ele se dispunha a fazer era um exercício que ele fazia na piscina, em piscinas de alta profundidade, que são exercícios de apneia, mas que a profundidade da piscina e os exercícios de apneia faziam com que ele, na verdade, ele experimentasse a pressão que ele viveria nos carros. Então, ao invés de você experimentar a pressão que você ainda não conhece lá na hora do carro, o medo que você ainda não conhece, e aí nós voltamos a falar de inteligência emocional, né, de você viver um medo, uma situação fora de controle, uma situação desconhecida, né? Então ele, na verdade, ele criava um ambiente, um cenário controlado, ele experimentava a mesma pressão, ele experimentava o mesmo medo, ou talvez um medo maior, porque esse era desconhecido, porque pilotar ele conhecia. Pilotar era algo que ele dominava, não é verdade? Pilotar era algo que ele fazia com muita destreza, com muita tranquilidade. Então, estar ali na piscina que era novo. Então, ele criou um medo novo, uma pressão nova. E não só isso, o exercício da apneia fazia com que ele controlasse mais ainda a ansiedade fora da piscina. Fazia com que ele ampliasse o diafragma, que é o que ele precisava quando a pressão arterial, na hora em que ele estava pilotando, aumentava. Então, a gente está falando, sim, de um super alto desempenho. Então, ele criou uma habilidade além para aquele momento. Então, sim, a gente está falando de um super aprimoramento, mas de algo que ele já tinha, mas também de um medo que ele minimizou. Ele tinha medo de ficar sem ar. Então, ele minimizou esse medo, enfrentando esse medo. Ele entrou dentro da piscina, né? Ele literalmente trancou a respiração e fez isso. E vindo para a área dos concurseiros e vestibulandos, você tem como trazer para todos nós evidências, cases que passaram pelo teu consultório, que conseguiram fazer algo similar ao Ayrton e ter um alto desempenho? Tenho sim. Claro que eu não posso citar nomes. Perfeito. Né? Mas também é muito fácil, porque as minhas redes sociais estão aí à disposição, e você pode ver esses resultados por ali, pelo próprio relato das pessoas. Mas a média dos meus vestibulandos, dos meus concurseiros, de entrar nas universidades, de entrar nos concursos e assumir os cargos, é de 1 a 2 anos. Isso eu estou falando de universidades de alto índice, né, de concorrência, e de concursos de nível de magistratura ou níveis de analista, concursos de nível federal, estou falando. Então, sim, estamos falando, sim, de alto desempenho, de níveis de alta performance. Mas também é importante ressaltar que esses trabalhos, eles foram desenvolvidos em parceria com coaches de estudos. Coach de estudo, gente, são pessoas, se for na magistratura, por exemplo, são pessoas que já assumiram esses cargos. Por exemplo, um juiz que hoje ele faz um coach de estudos, ou um procurador que hoje ele faz um serviço de coach de estudos, e ele ensina outros estudantes a como passar num concurso para procuradores. Por exemplo, para vocês terem ideia como é que funciona esse mercado. Assim como tem os cursinhos para medicina, enfim, né? Como tem nas universidades, como tem esses módulos, né, de estudos.
Então, funciona mais ou menos assim esse mercado. E da minha parte, na verdade, é prepará-los, é entender, então, a parte das inteligências múltiplas. Olha, o teu tipo de inteligência é esse, o teu tipo de memória é esse, é sinestésica, é visual, o teu índice de retomada é tal. Você precisa escrever, você não precisa escrever, a tua memória é auditiva, então você tem que ler em voz alta e gravar, você não precisa gravar. Aí é uma série de recursos que a gente utiliza, ok? E vai dando essas dicas para o estudante. Você precisa de tantas horas, ele tem meta de quanto estudar, como é que ele vai crescer essas horas, porque não adianta ele começar estudando 8 horas por dia, porque ele não vai aguentar. Então ele tem uma meta crescente, até chegar a 8, 10, 12 horas, conforme ele aguentar. Então, existe uma tabela que ele vai relatando como que ele consegue cumprir, seja a tabela de estudos, né? E como é que vai a fadiga mental dele e emocional. Então, como um diário de humor, como que ele se sente, né, durante o período de estudos, porque a gente está falando de um período de isolamento, em que é ele com ele mesmo. Então, o único recurso que o estudante tem nesse momento é o recurso da sua inteligência emocional, e aí a gente está falando que ele depende, sim, de muita autoestima. Tanto que a gente vê nos estudantes, os concurseiros, um alto índice de obesidade, um alto índice de insônia, de depressão. Por quê? De ansiedade. Por quê? Porque não está sendo trabalhado aí com esses estudantes a parte emocional. Então, eles estão desassistidos. Quer dizer que eles estão procurando outras fugas, outros recursos para suportar a pressão daquelas horas de estudo. Então, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, deve-se olhar para o que está acontecendo, porque em algum momento aquilo vai estourar. A frustração vai vir em algum momento, o adoecimento vai vir em algum momento. Seja quando ele passar no vestibular, alcancei, tá, e agora? É tudo isso ou é só isso? Alcancei o meu cargo no concurso, é tudo isso ou é só isso? Eu tô aqui sozinho do outro lado do Brasil, e agora? Porque, gente, tem que se preparar para isso, você vai estar sozinho, sim. Possivelmente em outra cidade, com pessoas que você não conhece, numa cidade que você não conhece. Então, não é só estudar. Você tem que se preparar para uma mudança de vida. Então, não é só passar num concurso, não é só passar num vestibular. Você está acelerando o teu processo de maturidade. Então, você pega um jovem aí, 17, 18, 19 anos, que quer fazer vestibular, né? Que quer fazer medicina, que quer fazer odonto, que quer fazer direito, né? Seja lá qual for, quer fazer psicologia. Aí pensa, ele está saindo do seio da família, ele está indo para uma super pressão de estudos, porque a gente está falando de uma realidade que é da nossa geração, que é desta geração, que não é da geração dos nossos pais. Né? Os nossos pais, eles estudaram aquilo que lhes foi ofertado. Não é verdade? Uhum. E as opções eram escassas, né? Sim, ou eles iam para o magistério, contabilidade, direito, medicina, enfim. Eu acho que é isso, né? Acho que eram é as isso. opções mesmo. Educação física, enfim, que deu. Mas era aquilo que era ofertado. Hoje, a geração é outra. E mesmo assim, não tinha a concorrência que tem hoje. Então, por isso que é tão sofrido. E não só isso. Na época dos nossos pais, também não tinha esse mundo virtual, social, né? Que também nos gera tantos empecilhos, né? E tantas outras dificuldades emocionais, de concentração. E aí a gente poderia, né? É uma série de outras coisas que entram em xeque. Ou das próprias inteligências emocionais, né? A gente falou de algumas, não falamos de todas, né? Seria
tantas outras que a gente poderia abordar aqui, né? Nós citamos alguns exemplos, né? Um exemplo do Ayrton Senna, né? Seriam muitos outros. Uma dica que eu posso deixar para os estudantes, para os concurseiros, né? Acho que principalmente para os vestibulandos, enquanto para escolher a sua profissão, eu gosto sempre de dizer no consultório, Lauana, que é importante que você valorize os recursos que você já tem. O conhecimento que você já tem, aquilo que você já sabe fazer. Porque senão as pessoas vêm com algo muito idealizado sobre aquilo que querem fazer. E eu gosto muito, eu valorizo muito aquilo que as pessoas já sabem fazer. Então, se você tem uma habilidade, por exemplo, com um artesanato, eu valorizo muito que você sabe fazer aquilo e que você deve levar aquilo, sim, a um nível de alto desempenho. E que aquilo que você faz, você deve levar aquilo da melhor maneira, né? E executá-lo da melhor maneira. Então, acho que essa é uma das melhores dicas. Então, entenda que aquilo que você sabe fazer com naturalidade pode fazer parte da tua vocação. É além de uma habilidade simples, pode ser algo inato. Então, talvez olhe para isso com outros olhos e veja se isso talvez não faz parte de algo que pode te levar além. Acho que essa é uma das melhores dicas quando você vai escolher a tua profissão. Escolha algo que te aproxime mais da tua personalidade, que seja mais realista contigo, né? Que te aproxime mais do teu eu e não do teu sonho. E aí sim, pergunte se isso que te aproxima do teu eu te levaria ao teu sonho. Acho que esse é o melhor caminho para chegar lá. Muito obrigada, então, por expandir toda a nossa percepção acerca de nós mesmos, né? E como nós podemos nos potencializarmos. Seja sempre bem-vinda aqui no Atualizando com a UX, Vivian. Perfeito, muito obrigada. Convido a todos para conhecer a minha página no Facebook, Vivi Bageston, e no Instagram, @psico.vivian. Lá você vai ver outras dicas como esta e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Muito bem. Então, dia 8 de dezembro, agora de 2019, nós teremos o tradicional vestibular de verão da UX e você pode se inscrever através do site www.ux.br. Agora ficou mais fácil de escolher, entendendo um pouco mais sobre as formas de inteligência e também sobre inteligência emocional. Até a próxima! Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata.